Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Adriana da Ferreira WA. Conforme prometido, né? Eu vou divulgar vários vídeos para vocês aí a respeito desse parcelamento simples, o PERT do Simples Nacional. Já gravei, inclusive, vou tentar disponibilizar o mais breve possível para vocês, com várias perguntas e respostas da própria Receita Federal do Brasil, né? Mas eu achei importante, antes disso, também passar para vocês aqui, resumidamente, o caminho onde foi disponibilizado, né, o manual da Receita Federal, agora nesta semana aí, nesta primeira semana de junho de 2018. Então, a Receita Federal, ela preparou um manual muito bacana, vocês vão visualizar aqui, eu não vou ler todas as informações, eu vou mostrar para vocês, fazer apenas alguns comentários, né? E depois vocês vão lá e vai pesquisar, vai salvar este manual aí para vocês, para poder auxiliar neste parcelamento. Eu vou fazer pelo caminho aqui do Google, que eu acho que é o mais simples, que as pessoas têm prioridade, né? Porque lá, ele está lá no site da Receita Federal também. Mas basta você jogar aqui no Google, Manual PERT SN Maio 2018, tá vendo? Vai aparecer logo no início aqui, ó. Você vai clicar, manual, tá vendo? Clicaram, vai aparecer para vocês o manualzinho, vai auxiliar bastante a todos vocês aí, né? E então vamos ver o que está falando aqui neste manual, ó. Manual do Programa Especial de Regularização Tributária PERT, né? Eles têm um sumário aqui, ó, até para facilitar para vocês depois que precisarem tirar alguma dúvida específica sobre determinado assunto. Tem o sumário aí bonitinho, né? Ok? Tá aqui, ó, no item 1 eles começam falando ali da parte da adesão deste parcelamento, né? Então ele fala que o parcelamento ele pode ser feito de duas formas, né? Através lá do portal do Simples Nacional ou por meio do portal do ECAC. Aqui ele também vai dar o caminho para vocês, né? Como vocês acessarem via portal do Simples Nacional, basta vocês lerem aqui as informações, né? Ó, até colocar uma tarjinha vermelha aqui, achei bem bacaninha. Aí para gerar o código de acesso ou alterá-lo, o contribuinte deverá clicar aqui, né? Que vocês vão visualizar lá no manual, beleza. Aí o acesso pelo ECAC da Receita Federal, eles mencionam aqui, né, acessar o endereço eletrônico, tá aqui o endereço para vocês, utilizando aí o certificado digital, código de acesso gerado pelo sistema. Aí, é claro, a hora que você for acessar, vai aparecer essa telinha, acho que a maioria aí dos contribuintes já conhecem, né? E se para quem tiver aí o certificado digital, ou até mesmo quem for acessar aqui pelo código de acesso no ECAC, né? Aí ele vai dando aqui algumas informações para vocês, a geração, como gerar o código a ser usado aqui no portal do ECAC, né? Como vocês vão fazer, tá? Todas as informações. Para acessar com certificado digital, ele está falando aqui quais tipos de certificados digitais para acessar. Aí tem informação aqui importante, isso no caso de quem for dar alguma procuração, né? Para alguém aí preparar este parcelamento para você, então ele está dizendo aqui, ó, que na procuração da Receita Federal, o contribuinte outorgante, né, caso ele não tenha aí o certificado digital, assim ele faz uma procuração em papel, que é levada lá na Receita Federal para cadastrá-la, tá vendo? Quanto aos serviços permitidos. Na procuração eletrônica, que aí sim é com o certificado digital, ele vai acessar o ECAC e registrar lá a procuração, né? Aí ele vai falando aqui dos requisitos tecnológicos, em quais, né, que vocês vão poder acessar para fazer esse parcelamento, o Explorer, o Google, né, o Chrome, né, no caso, os navegadores aí, o Mozilla, etc. Aí ele começa aqui nas funcionalidades do aplicativo. Quando você acessou, passou por todos aqueles procedimentos anteriores ali, você acessou então a sua base, né, lá na Receita Federal, vai aparecer para você aqui pedido de parcelamento, emissão da parcela, consulta de pedidos de parcelamento, desistência do parcelamento, né? E aí ele começa explicando, ó, o pedido de parcelamento, tá começando nesse primeiro item. Ele vai explicando para vocês que a função permite ao contribuinte solicitar o pedido e definir aí qual a modalidade que ele vai escolher para esse parcelamento. Aí ele diz que esta mensagem de alerta aqui abaixo, ela aparece antes da negociação e ela ressalta a necessidade de desistência prévia de parcelamentos anteriores. Isso é claro que se alguém tiver aí parcelamentos para desistirem, né, ele vai ter esta informação, você vai ler direitinho aqui o que está dizendo.
Se houver débitos em situação a ser parcelado, o sistema apresenta a seguinte mensagem, ó, tá aqui. Se não houver, né, o não aqui, ó, se não houver. Aí vai dar essa mensagem para vocês, né? Vocês vão procurar a receita para saber o porquê. Aí nesta tela, na tela o pedido será apresentado da seguinte forma. Ele vai enumerando aqui para vocês, vai falar que em relação aos débitos recuperados, serão relacionados todos os débitos do Simples Nacional até novembro, que nós já conversamos bastante sobre isso aí em outros vídeos, né? Então, débitos constituídos até novembro de 2017, vencimento final de dezembro, né? Desde que estejam lá no site da Receita em cobrança, esses valores serão os originais e os atualizados aí no mês corrente. Vai aparecer, né? O valor da dívida consolidada, aí os 5% a ser pago, o demonstrativo do restante da dívida consolidada, lá os 95% depois que vão ser pagos aí no final. Opções de pagamento do saldo remanescente lá em parcela única, ou até em 145 vezes ou em 175 vezes. Então são informativos. Confira os débitos listados e em caso de divergência procura a unidade da Receita Federal, né? Aí o que vai acontecer, ó, que legal. Vocês seguindo esses procedimentos aí direitinho, neste manualzinho deles, eles já aparece tudo certinho, ó, porque os débitos já estão consolidados, né, neste caso, ó. Então a relação dos débitos, o período de apuração, o vencimento, o saldo devedor, o saldo atualizado. Nesse exemplo deles aqui, eles pegaram uma competência de maio, ó, até 30 de maio, tá vendo? Fizeram a simulação. Então um débito atualizado aqui de 55 mil, ó, 628,78. Cálculo da entrada, então eles pegaram 5% disso aqui, que é atualizado, ó, deu esse valor. Número de parcelas, 5 parcelas, valor das parcelas, R$ 556,29, né? E aí, demonstrativo do valor estimado da dívida consolidada após esse pagamento aqui dos 5%, né? Após o pagamento dessas 5 parcelas. Então, sobrou este valor aqui, ó. R$ 52.847,34. Isso é o valor ainda, ó. Demonstrativo do valor estimado da dívida consolidada, após o pagamento da entrada. Então, é aquele saldo lá atualizado ainda. Aí ele vai. No item 4, o contribuinte deverá selecionar uma das opções para pagamento do saldo da dívida, após o pagamento lá daquela entrada, lá na frente. Lá o que já passamos. Aí tá aqui, ó, você do ladinho, se você observar, você vai vai clicar do lado e ver qual a opção. Agora, muito cuidado, né, em escolher aí a sua modalidade. No exemplo deles, eles fizeram aqui as 3 modalidades, né, simulando aqui os 3 tipos de parcelamentos, quanto que teria aí a pagar do restante dessa dívida, dos 95%, né. Então, vocês vão observar que eles vão falar aqui que as parcelas terão correções, né, pela Selic, por juros, etc, né. E aí, uma vez feita aqui a sua opção, marcou, tá tudo ok, tudo bonitinho, você vai pôr lá continuar, né, ó, para prosseguir com o pedido do parcelamento, clique aqui, ó, continuar, ok? Que é aqui, né? E aí, beleza, vamos ver essa informação importante. O aplicativo calcula a quantidade de parcelas de forma automática, de acordo com a modalidade escolhida pelo contribuinte, considerando o maior número de parcelas possível, respeitado o valor mínimo da parcela, ou seja, não é permitido o contribuinte escolher o número de parcelas. Esta regra também vale para a quantidade de parcelas das entradas. O mínimo a gente já sabe aqui, 300 ou 50 reais para o MEI. Aí você vai falar, Adriana, ainda não entendi, não vai poder escolher esse número de parcelas, vocês vão entender mais lá para frente. Mas de qualquer forma, porque o outro parcelamento PERT do ano passado, de 2017, ele pôde ser o contribuinte escolher lá em quantas parcelas ele queria. Agora aqui não, eles vão pegar aquele valor lá, nesse exemplo, por exemplo, ali os 55 mil, calculou 5%, parcelou em 5 parcelas, né, porque deu 500 e poucos reais, ou seja, ele mesmo já fez o cálculo das parcelas. De repente, se o débito ali fosse menos, e ele calculando 5% desse, sei lá, 2 mil, 2 e pouquinho, dividido em 5, talvez não teria dado 5 parcelas, poderia ter dado 3, 2 ou 4, né? Então é isso que ele quer dizer, o próprio sistema é que vai calcular a quantidade de parcelas, e lá no restante do saldo remanescente também é o sistema que vai calcular. Então mesmo que você marque, eu vou para a opção B, quero em 145 vezes,
ele vai parcelar automaticamente. Quantas parcelas der é o que você vai pagar, tá bom? Não adianta você falar, eu quero pagar em menos vezes, eu quero pagar aí em 12, 15, posso? Não, o sistema vai calcular e vai ver quantas parcelas vai dar para você, observando aqueles limites mínimos lá, né? E aí ele vai continuando, né? O valor da dívida consolidada, ele vai repetindo aqui, depois dessa informação, né? Ok, tá tudo aqui, porque aí a pessoa marcou qual é a opção que ela queria, né? Nós vimos lá em cima, ele foi na opção B, né? Nós vimos lá que estava selecionado. E beleza, então ele vai pagar isso aqui, ó. 141 parcelas aqui, R$301,99. A concessão do parcelamento está condicionada ao pagamento tempestivo da primeira parcela. Caso o recolhimento não seja efetuado até a data de vencimento da DAS, o pedido de parcelamento será considerado sem efeito. O pagamento do valor da entrada de 5% da dívida consolidada é condição para a emissão das demais parcelas. Caso o valor de entrada não seja pago, né, integralmente aí nos primeiros 5 meses, o pedido de parcelamento será cancelado. Aí beleza, então você já foi fazendo a sua adesão. Concluir? Aí vamos ver aqui, ó. Confira atentamente as informações, o valor consolidado, o número de parcelas, o valor da primeira parcela, para confirmar o pedido depois, né? Então ele reforça bastante isso para o contribuinte não esquecer de ir aí validando, né? Conferindo bastante as informações. Fez a opção lá, tá tudo ok, beleza? Tá aqui o seu recibo de adesão ao parcelamento aí ao programa, né, especial de regularização tributária do Simples Nacional. Ó, aqui tá os débitos lá consolidados, atualizado. Isso é o recibo, vai aparecer isso no recibo para você, né? Ó, os 55 mil que ele fez vai estar tudo no recibo. Vai estar a opção dele, né? A entrada ele pagou em 5 vezes, vai pagar em 5 vezes. A opção dele foi a opção B. Então tá aqui, ó. A confirmação do recibo. Aqui no próprio recibo vai ter vai ter essas informações, o que eu estou entendendo. A concessão do parcelamento está condicionado ao pagamento da parcela, nós já vimos isso, né? Já está lá em cima a informação. É que vai sair isso aqui pelo jeito aí no recibo de vocês, né? E aí, abaixo você tem aqui a opção para imprimir o recibo e imprimir a guia, entendeu? Ó, imprimir a DAS. O aplicativo apresentará o recibo de adesão, que pode ser impresso clicando aí, imprimir recibo, e também imprimir a DAS. Ó. Vamos ver o que é essas informações importantes. O parcelamento somente será validado se houver o pagamento tempestivo da primeira parcela. Já vimos isso, está repetitivo, mas está aí. Caso o recolhimento não seja efetuado até a data do vencimento, o parcelamento será considerado sem efeito, não validado. Observação: o exemplo de pedido de parcelamento demonstrado acima foi feito e calculado aí no mês de maio, né? Eles fizeram uma simulação. Como o programa só entrará em produção a partir do dia 4/6, a data do pedido, o vencimento da primeira parcela e os cálculos serão realizados com base nos dados do mês de junho, é claro, né? Então eles pegaram um valor, simularam ali, aqueles 55 mil, mas se fosse no mês de junho, de repente aquele saldo ali já seria o quê? Uns 57, 58, né? Isso que eles querem dizer que vai acontecer com vocês. Aí a emissão da parcela tá aqui, ó. Permite emitir a DAS, né? Vai sair aí tudo para vocês bonitinho. Aí vocês vão visualizando as informações aqui, continuar, ok? Ó, parcela, né, no caso dos testes que eles fizeram lá, as parcelas disponíveis para impressão, aqui imprimir e manda ver, manda bala. Vamos ver o que está dizendo aqui. Mensalmente, após o dia 10 do mês, será disponibilizado o documento para pagamento da parcela daquele mês corrente. Então isso quer dizer que esta aí, por exemplo, eles já vão estar pagando lá em maio, no caso que eles fizeram uma simulação, mas vocês nem se preocupem com isso, porque em maio nem estava ainda disponível esse parcelamento para vocês. Então ele está gerando uma DAS que vai sair para você o vencimento agora no final de junho, aí você vai pagar lá no final, beleza. O que ele está dizendo aqui é que lá no mês de julho, depois do dia 10, já estará disponibilizado lá a próxima parcela para vocês, tá bom? Isso para quem estiver aderindo em junho, porque quem aderir em julho, depois são outras, você vai seguindo as mesmas regras. Apesar que vocês vão observar que quem fizer adesão lá no mês de julho, vai ter uma diferenciação lá em relação a pagar a parcela, porque você não vai pagar ela no final do mês de julho não, você vai pagar ela lá no dia 9 de julho mesmo. E se ocorrer de não fizer isso, você vai perder aí seu parcelamento. Cuidado, hein?
Mas você vai ler esse manual todo depois aí, você vai entender, vai achar essa informação. Eu gravei vários vídeos também explicando isso, vocês vão assistir e vão entender. Aí está dizendo, se houver parcelas em atraso, essas poderão ser emitidas juntamente com a parcela do mês corrente. Caso o contribuinte tenha mais de uma parcela em atraso, essas serão disponibilizadas para impressão de uma única vez, né? Então, se caso você atrasar aí uma parcela, por exemplo, a terceira ou a quarta, você não teve o dinheiro para pagar ali, a hora que você for pagar a próxima, vai estar tudo junto. Mas o correto para esses tipos de parcelamento é pagar em dia cada parcela certinha para compor aqueles 5%, porque o assunto é sério, né? Todos os dados aqui do PERT deverão ser emitidos somente, gente, pelo amor de Deus, somente. Então, dando sequência, né? Vocês vão observar aí que, mais uma vez, repetindo, né? Que todas as datas aí deste parcelamento do Simples Nacional, todas elas aí deverão ser emitidas somente por meio deste aplicativo, hein? Não utilize aqui, ó, o PGDAS ou o PGMEI, hein? Cuidado, tá? De repente o pessoal não acha essa opção aqui, gera por aqui, quem for principalmente fazer o parcelamento lá pelo portal do Simples, né? Então muito cuidado aí nessas informações. Aí, neste item 3 do manual, consulta dos pedidos de parcelamentos, né? Tá aqui as informações para vocês, ó. As situações do parcelamento são, aí vão falando, ó, primeira parcela, né? Ó, aguardando o pagamento, aí não validado, tá vendo? E tem aqui várias informações que vocês vão acompanhando aí, ok? Clique sobre o pedido de parcelamento para consultar aí o detalhamento, né? Então, vocês vão poder acessar essas informações aí para visualizar. Nesta tela, ó, clique sobre o pedido de parcelamento para exibir o recibo de adesão. Clique sobre a consolidação para detalhar aí os débitos incluídos neste parcelamento. Seguindo o que está determinando aqui, né? Bem bacaninha esse manual. Desistência aí do parcelamento PERT do Simples Nacional. Ó. Esta funcionalidade permite ao contribuinte desistir do PERT. Né, ó? Tá aqui os dados da sua empresa, aqui, ó, desistência do parcelamento, tá vendo? Aí você vai falar, e agora? Como é que vai ser feito isso? Vamos lá, ó, desistência do Programa Especial de Regularização Tributária. Porque o que pode acontecer? De repente você faz o parcelamento aqui dentro deste período e de repente você não quer finalizar ele ainda agora dentro desse mês de julho, por algum motivo, né? E aí o que ele está dizendo ali é que você pode fazer então aí a desistência. Aí depois você vai gerar de novo, né? Mas tem que tomar cuidado, que vocês vão ver mais adiante em algumas situações aí que depois de paga a parcela já é complicado, hein? Então fiquem atentos aí, vamos ver adiante. Ó, atenção! Caso opte pela desistência de pedido do PERT Simples Nacional em situação ativa, o contribuinte poderá realizar uma nova negociação até o prazo final de opção, que aí no caso no mês de julho vai até o dia 9, né? No entanto, o pagamento realizado antes desse novo aqui, ó, nesse pedido, não será aproveitado na segunda negociação, hein? Fiquem atentos a essa informação. Prosseguir para desistir. E aí tá aqui as informações. Vamos ver se está repetindo apenas, caso opte pela desistência do pedido perto de situação ativa, o contribuinte poderá realizar nova negociação até o prazo final da opção. No entanto, tá repetindo. A confirmação da desistência encerrará aí o seu parcelamento. Os débitos não liquidados serão cobrados administrativamente ou encaminhados para inscrição. Isso é claro que se você não fizer uma nova opção depois, né? Aí confirma a desistência, você vai marcar sim ou não. Para confirmar a desistência do parcelamento, clique em sim, né? E será emitido o recibo de desistência do parcelamento especial. Isso aqui eu ainda não estou falando de desistência lá dos parcelamentos ativos, né? Pelo menos está falando deste parcelamento especial aqui. Aí vai sair o recibo para vocês com as informações. Ali algumas orientações, né? Que a desistência encerra o parcelamento, os débitos não regularizados terão prosseguimentos, né? Claro, se não fizer outro. Aí agora sim, ó, no item 4, a desistência dos parcelamentos anteriores, como que vocês vão ter que seguir os procedimentos para poder fazer a desistência desses parcelamentos. E eles ainda falam, ó, não havendo débitos a serem parcelados, caso o contribuinte tente realizar a solicitação sem a prévia desistência do parcelamento anterior, será apresentada esta mensagem aqui para o contribuinte, né? Ó. Neste momento não existe débitos a ser no sistema lá da Receita. Então ela fala para você procurar a unidade lá da Receita, né? Aqui retirada de limitação e
simultaneidade de parcelamentos. Vocês vão ler isso aqui. O que está dizendo esse item 5 na realidade? É que, de acordo com a legislação do Simples Nacional, o contribuinte, ele não poderia, né? O contribuinte não poderia ter mais de um parcelamento no ano calendário. Mas neste caso aqui, eles tiraram esta proibição, então ele vai poder ter mais de um parcelamento sim. Pelo menos até o dia 9 de julho de 2018, né? Então até lá não tem problema, ele vai ter o parcelamento do PERT e ele vai poder ter outros parcelamentos lá, até mesmo para aqueles débitos posteriores a novembro de 2017 que não vão poder entrar aqui nesse parcelamento. Por isso que eles abriram então esta possibilidade agora, né? Para você regularizar também os débitos até a presente data, que aí o parcelamento convencional. Aqui o passo a passo para o PERT-MEI. Então, quem for um microempreendedor individual e tiver débitos, for aderir ao parcelamento, vai ler aqui os passo a passos para fazer aí o seu parcelamento, né? Eles dão um caminho aqui, você vai olhar direitinho aí também no manual. Aqui é quase que tudo repetido, por isso que nem vou ficar perdendo tempo, tá? Cada um vai ler aí o que mais te interessar, né? As informações estão aqui, ó, praticamente as mesmas. Aí eles fazem as observações, algumas aqui, né? Os débitos do mês somente serão apresentados para parcelamento após a entrega da declaração anual ADANS, né? Esse mês vão ter que preparar essa declaração, ver como vai fazer isso, tá aqui as orientações. Aí ele fala que na tela do pedido de adesão do PERT-CMEI serão apresentadas as seguintes informações, aí vai estar tudo aqui determinando para vocês. Praticamente também são repetidas lá em relação ao anterior da microempresa e empresa de pequeno porte, que vai modificar o valor da parcela, né? Manda conferir os dados antes para ver se não tem nenhum problema. Se tiver divergência, procurar a Receita. O contribuinte deve informar se deseja parcelar os débitos não exigíveis prescritos, vou explicar o que é, para fins de contagem de tempo aqui da contribuição previdenciária para obtenção lá dos benefícios previdenciários. Quer dizer, tem os contribuintes do MEI, de repente eles têm débitos constituídos aí, que já passou 5 anos, eles não acertaram, e está dizendo que se eles quiserem também incluir esses débitos, mesmo não sendo obrigados, eles podem fazer para efeito de contagem de tempo aí da aposentadoria deles, então fica a critério deles decidirem isso, né? E aí vai aparecer as mesmas informações, ó, mesma coisinha, os valores, né? Tudo aqui, vocês vão observando, ó. Aqui eles até colocaram, ó, os débitos já prescritos, ó, se você quiser optar para incluí-los, né, ó, 2011, 12, teoricamente estão prescritos. E aí vai seguindo, ó, mesma situação, né? Aí cada um vai fazer a sua opção, neste caso também fizeram aqui um teste com a opção B, ó, para reduzir 80% de juros e 50% de multas. Mesmas informações praticamente, vocês vão seguindo, ok. Aí o recibo de adesão também, né, do microempreendedor. Mesma coisa explicando os cálculos, não preciso ficar repetindo aqui, que é praticamente quase que a mesma situação, ok. Vamos lá, Adriana, está parecendo Nelson Rubens, ok. Vamos seguindo aqui, mesmas orientações, beleza, vamos ver o que mais temos aqui ainda nessa tela, clique sobre o pedido, tá, tudo para imprimir, a mesma situação, né? Ok também. Aqui entra uma parte que é legal, ó, importantíssima para vocês. Eu gravei vários vídeos explicando aqui estas informações. Então, neste mesmo manual, eles pegaram aí, incluíram várias perguntas e respostas, né? Depois vocês assistem os meus vídeos também, que eu vou disponibilizar aí para facilitar o entendimento para vocês. Mas são inúmeras perguntas e respostas aí que eu acredito que vocês estão fazendo neste momento, né? Em relação a este parcelamento junto à Receita Federal do Brasil aí. Inclusive, como eu já mencionei no início, né? Publicado aí a Instrução Normativa 1808 agora, né? Nesta semana, normatizando a lei, esta lei complementar aí, 162. Então, vocês vão ver aqui estas várias perguntas, né? Ó, como aderir ao PERT, ele está explicando aqui tudo detalhado. Quais as modalidades para adesão ao PERT. Estas notas, eu já li tudo, como eu gravei os vídeos para vocês, tem muitas informações, muitas notas, então, da Receita Federal aqui, que são importantíssimas, que vocês precisam ver direitinho, isso aqui também. Como efetuar a adesão ao PERT de débitos do Simples Nacional ou do MEI em cobrança na Receita. Algumas coisas ficam até repetidas, né? Mas estão aqui. Posso solicitar adesão ao PERT a qualquer tempo? Ele está respondendo, não, veja por quê.
Quais os débitos podem ser incluídos no PERT? Eles vão falando aqui para vocês. Débitos até o mês 11, ele vai, nas notas aqui, eles estão explicando para vocês. Então, vocês têm que ler tudo isso aqui, tá? Direitinho. Já tem um pedido de parcelamento ativo, pode desistir de parcelamento, daquele parcelamento e aderir ao PERT? Sim, ele está explicando, né? Porém, os débitos até o mês 11. Aí ele fala que os posteriores a isso não pode, né? Você vai ter que acertar, mas eles explicam aqui várias situações. Como é feita a solicitação do PERT para o débito na receita? Vocês vão ver aqui de novo as informações. Qual o prazo? Qual será o prazo para pagamento da primeira parcela e das subsequentes para o débito na receita? Então tá aqui os prazos, que é aquela observação que eu expliquei que vocês têm que tomar cuidado. Para quem for fazer adesão no mês de julho, hein? Vocês têm que ler tudo isso aqui para vocês verificar como vai funcionar essas informações. Muito importante. Fiz adesão ao PERT e não paguei a primeira parcela no vencimento. Posso emitir uma nova DAS? A resposta, não é permitido imprimir nova DAS na primeira parcela após o seu vencimento. Mas vocês vão ler aqui que vocês vão ver que na realidade ele fica sem efeito e aí você ainda pode fazer uma nova solicitação, né? No caso aí um novo pedido de adesão até dentro do prazo, é claro, 9 de julho aí de 2018, mas tem mais informações aqui, vocês vão ler tudo direitinho como vai funcionar isso. Aqui as notas, né, fazendo as observações também sobre esse assunto. O que acontece se a empresa efetuar o pagamento da primeira parcela, mas ela não recolher as demais? Tá falando aqui exatamente os procedimentos que vai acontecer aí, ó. Sou MEI, estou tentando fazer adesão à PERT, mas verifiquei que os débitos de 2017 não estão aparecendo. O que fazer? Você vai ler para você ver o que você vai ter que fazer aqui. Os valores das parcelas sofrem alguma atualização mensal? Sim, né? Selic, juros. Então, vamos ver direitinho. Como faço para emitir a DAS da parcela, consultar os 10 parcelados ou fazer a desistência do pedido para débito na Receita Federal? Tá aqui, ó. Os aplicativos do PERT, ele vai explicar tudo para você como você vai fazer exatamente isso aqui. Posso desistir de pedido já validado, que está na situação em parcelamento, e fazer um novo pedido para o débito lá da Receita? Sim, no próprio aplicativo do PERT aí, ou do MEI existe a opção para você realizar desistência, né? Nós falamos lá em cima no início. Aí ele vai te explicar, mas caso o contribuinte ainda esteja dentro do prazo da adesão e realize outro pedido, os débitos da empresa serão novamente consolidados, deduzindo os recolhimentos já realizados, né? E aí ele vai explicando para vocês aqui. O parcelamento pode ser rescindido? Sim. Em quais situações? Né? Ele vai explicar para vocês também quais situações. Qual a diferença entre não validação, cancelamento e rescisão? Vocês vão ler para vocês entenderem quais as diferenças. Fiz adesão em junho. Minha dívida consolidada de Simples Nacional foi de R$ 4.994,87. Ele optou pela modalidade 145 parcelas, mas o recibo de adesão consta apenas uma parcela de entrada e o restante em 12. Está correto? Foi o que eu expliquei anteriormente para vocês, né? Então, exatamente aí, esta é a preocupação de muitos contribuintes que vai se deparar com isso aqui. E então, vocês já vejam direitinho as explicações, né? Ele está dizendo que, tá correto sim. Para definir o número de parcelas, o aplicativo considerou o valor total da dívida e também o valor da parcela mínima. Como o 5% da dívida consolidada não atingiu o valor da parcela mínima, a sua entrada neste caso aqui será R$ 300 paga em uma única parcela com vencimento em 29/6/2018. No seu caso, as demais parcelas já serão relativas ao valor restante da dívida, parcelados com redução. Por isso, a próxima parcela aí, neste caso do contribuinte, que se enquadrar aí, por isso a próxima parcela só vencerá no último dia útil do mês lá de novembro, sexto mês a partir do seu pedido, né? Dependendo do valor total da dívida consolidada e observado o valor da parcela mínima, é possível termos situações em que o contribuinte irá concluir o pagamento da entrada antes dos 5 primeiros meses. Ainda assim, ele deverá aguardar o prazo para iniciar o pagamento das parcelas com reduções. Então, ou seja, para iniciar o parcelamento daquele saldo remanescente dos 95% lá, para quem for continuar parcelando, né? Até mesmo para quem vai pagar lá à vista, eles vão ter que aguardar aí, ou completar esses 5 meses, mesmo que eles terminem antes desse período. Eles aguardam e lá no 6º mês eles vão e faz aí esse pedido, né? Começa os
procedimentos para pagar as próximas parcelas. Até mesmo porque depois vocês vão verificar lá na Instrução Normativa 1808, que a própria Instrução Normativa ela até define lá também que se vocês não pagarem, não chegar a atingir esses 5%, ele nem vai habilitar para vocês depois lá gerar as próximas parcelas a partir do 6º mês, né? Então por isso que vocês têm que tomar muito cuidado e pagar todas essas parcelas aí certinho, conforme gerados aí no parcelamento, tá bom? Então, neste caso aqui, é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que isso aqui ajuda muito, este manual para vocês, né? Também com a quantidade de vídeos que eu já estou disponibilizando aí sobre este assunto, eu acredito que o trabalho agora é vocês darem uma olhada, estudar tudo isso e, é claro, compartilhar os meus vídeos depois para poder auxiliar e distribuir essas informações, né? Acredito que muitos contribuintes aí nem saibam que existe, né, este manual aí, ficam perdidos, às vezes faz o procedimento todo errado. Então vamos auxiliar a todas as pessoas aí deste nosso país, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada a todos aí e vamos adiante, né?